Quais são os animais que botam o ovo? Existem milhares de animais, dos mais diversos tipos, espécies e formas. Alguns são aquáticos, outros terrestres e outros semiaquáticos. Mas afinal, quais são os animais que botam o ovo? Neste vídeo, você conhecerá um pouco sobre esses animais. Grupos de animais que botam ovos. Antes de falarmos sobre quais são os animais que botam ovos, precisamos explicar que os animais são divididos em grupos ovíparos, ovovivíparos e vivíparos. Os animais ovíparos são aqueles cujo desenvolvimento do feto é feito fora do corpo da mãe. O feto se desenvolve em uma estrutura conhecida como ovo, que possui todos os anexos embrionários, incluindo a casca. Há necessidade de uma temperatura específica para o desenvolvimento dos filhotes. Para isso, a mãe fica em cima dos ovos para chocá-los. Expostos ao ambiente, os ovos podem correr perigo, como o risco de predadores. Assim como os ovíparos, os ovovivíparos se desenvolvem no ovo. Todos os nutrientes são retirados do material presente nos ovos, porém, as mães não realizam a postura. Elas carregam os ovos até a hora do nascimento. Por estarem na mãe, os embriões estão mais seguros. Não há presença de casca protetora. Diferente dos outros dois, os vivíparos se desenvolvem no interior da mãe, utilizando nutrientes advindos da placenta e da circulação sanguínea da mãe. Os humanos são um exemplo de animais vivíparos. Agora, você já sabe como chama os animais que botam ovo. Processo de reprodução. Agora que você já conhece os grupos de animais que botam ovos, vamos explicar o funcionamento do processo de reprodução dos animais que botam ovo. O processo de reprodução desses animais se caracteriza como fecundação interna. No meio externo, os ovos já estão fecundados, caso a cópula tenha ocorrido. Nos casos de fecundação externa, o macho deposita os espermatozoides nos ovos após serem postos pela fêmea, no meio externo. O embrião se desenvolve no ovo. O ovo possui vários anexos embrionários, incluindo a gema ou o vitelo, um importante estoque de nutrientes que alimentará o feto. Espécies de animais que botam ovo. Como você já sabe, diversos grupos de animais existentes se reproduzem por meio de ovos. Confira quais são os animais que botam ovo agora. Aves. As aves são exclusivamente ovíparas, ou seja, a reprodução é feita apenas pela postura de ovos já fecundados. Esses animais constroem ninhos para colocarem os ovos. Como o calor materno é necessário para o desenvolvimento, os pais chocam os ovos até o nascimento. Exemplo de animais: galinhas, pássaros, pinguins, etc. Anfíbios. Grande parte dos animais do grupo dos anfíbios é ovípara. O contato com sol e ar pode fazer com que a casca seque, por isso os ovos precisam ser postos na água. Isso acontece com rãs e sapos. Porém, dependendo da espécie, alguns conseguem colocar os ovos fora d'água. Peixes. Os peixes também se reproduzem por ovos. No geral, as fêmeas colocam vários ovos em buracos ou folhas de plantas. Algumas espécies carregam os ovos na boca como forma de proteção contra predadores. Répteis. Nesse grupo, encontram-se espécies ovíparas e ovovivíparas. As primeiras possuem cascas bastante grossas e colocam os ovos fora d'água, como tartarugas, jabutis e cágados. Já nas segundas, os ovos se desenvolvem na mãe e só são repelidos na hora do nascimento, como acontece com algumas serpentes. Mamíferos. Apesar de possuírem mamas e produzirem leite, os ornitorrincos e as equidnas são animais mamíferos que nascem de ovos. Os ornitorrincos colocam apenas um ovo. Mesmo após a saída da casca, os filhotes passam 2 meses se desenvolvendo na bolsa da mãe. Já as equidnas colocam de 2 a 3 ovos. Os filhotes nascem em 14 dias. Aracnídeos. O grupo dos aracnídeos também faz parte dos animais ovíparos,
Porém, algumas espécies são vivíparas, como os escorpiões. A fertilização de alguns desses é interna, mas de outros é externa. No geral, essas espécies colocam centenas de ovos. Exemplo de animais: lacraias, aranhas, mariposas. Insetos. Entre as mais diversas espécies, uma grande parte é insetos que botam ovos. Esses animais podem colocar de 1 a diversos ovos de uma única vez. Os ovos possuem uma textura pegajosa que permite serem colocados em superfícies mais altas e seguras. Alguns exemplos de animais: formigas, aranhas, gafanhotos. Moluscos. Os moluscos podem realizar fecundação interna ou externa. Os filhotes podem nascer como os pais ou em forma de larvas, que se desenvolvem com o tempo. Exemplo de animais: caracol, lesma, polvo. Neste vídeo, você descobriu quais são os animais que botam ovo para se reproduzirem, também conhecidos como ovíparos.